Falo 10 idiomas, disse a jovem com as mãos algemadas. O juiz caiu na gargalhada. Claro, e eu sou poliglota, zombou diante de todo o tribunal. Mas quando ela abriu a boca, sua risada congelou. A sala do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nunca estivera tão cheia. Cada assento ocupado, pessoas em pé contra as paredes, jornalistas, com câmeras desligadas, esperando o momento exato para capturar a notícia do dia. O burburinho coletivo criava uma sinfonia de expectativa que fazia vibrar o ar-condicionado do velho prédio da Justiça. Valentina Silva caminhou para o estrado com as mãos algemadas. Seus passos ecoaram no silêncio repentino que se instalou quando o oficial Marcos Costa gritou: "De pé, o tribunal está em sessão." Todos se levantaram, enquanto o juiz Roberto Almeida entrava pela porta lateral, carregando uma pilha desordenada de documentos. Era um homem de compleição robusta com cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, e aquele tipo de expressão que só anos, sentenciando vidas alheias, podem esculpir em um rosto. Mistura de tédio, superioridade e ocasional desdém. "Podem sentar", ordenou Almeida, derrubando os documentos sobre sua mesa com um baque seco que assustou vários presentes. Valentina permaneceu em pé entre dois oficiais com Patrícia Guimarães, sua defensora pública, ao seu lado esquerdo. Patrícia era uma mulher de meia idade, que carregava sobre os ombros o peso de casos de mais e orçamento de menos. Tinha olheiras pronunciadas e aquele tremor quase imperceptível nas mãos que denuncia o excesso de cafeína e a falta de sono. Caso número 47B/2024, anunciou o secretário do tribunal. O Estado contra Valentina Silva, acusações: fraude eletrônica, falsidade ideológica e estelionato agravado. O burburinho voltou à sala como uma onda. Valentina sentiu centenas de olhos se cravando em suas costas, julgando-a antes que qualquer prova fosse apresentada. Ela conhecia essa sensação, havia sentido a vida toda. O promotor Dr. Ricardo Vasconcelos se levantou com movimentos teatrais, ajustando a gravata como se fosse um ator na estreia de uma peça. Era um homem magro, de feições marcadas, que falava com aquele sotaque de classe alta, que imediatamente estabelece hierarquias em qualquer ambiente. "Vossa Excelência", começou Vasconcelos com voz ressonante. "Temos diante de nós uma jovem que perpetrou uma das fraudes mais elaboradas que este tribunal já viu. Durante meses, a senhorita Silva se fez passar por tradutora juramentada, oferecendo serviços a empresas multinacionais, instituições de ensino e até órgãos governamentais." Ele fez uma pausa dramática, caminhando lentamente diante do júri. "Cobrou milhares de reais por traduções que supostamente realizou em 10 idiomas diferentes. 10, Vossa Excelência. Mas a realidade é que esta jovem mal terminou o ensino médio e não possui nenhuma certificação, nenhum diploma, nenhuma credencial que avalize sua suposta capacidade linguística." Vasconcelos se virou para Valentina com um sorriso que pretendia ser compassivo, mas que destilava condescendência. "Entendemos que a necessidade econômica pode levar as pessoas a tomarem decisões erradas, mas fraude é fraude, independentemente das circunstâncias." Valentina apertou os punhos dentro das algemas. Cada palavra do promotor era como um martelo golpeando sua dignidade, não porque fossem verdadeiras, mas porque ninguém parecia interessado em ouvir sua versão. O juiz Almeida folheava os documentos com expressão entediada, como se este fosse apenas mais um caso em sua interminável lista de responsabilidades judiciais. Bocejou sem se dar ao trabalho de cobrir a boca. "A defesa tem algo a dizer antes de prosseguirmos?", perguntou em tom monótono, sem sequer levantar os olhos dos papéis. Patrícia Guimarães pigarreou. Suas mãos tremiam enquanto segurava sua caderneta de anotações gasta. "Vossa Excelência, minha cliente mantém sua inocência. As acusações apresentadas baseiam-se em mal-entendidos e falta de comunicação com seus empregadores. A senhorita Silva está disposta a demonstrar que possui as capacidades que afirma ter." Demonstrar. Almeida finalmente levantou os olhos, suas sobrancelhas arqueadas com interesse zombeteiro. "E como exatamente ela planeja demonstrar que fala 10 idiomas? Vai cantar uma música em cada um." Algumas risadas nervosas surgiram do público. O juiz sorriu satisfeito com seu próprio humor. "Vossa Excelência, com o devido respeito." Patrícia tentou continuar, mas Almeida a interrompeu com um gesto de mão. "Senhorita Guimarães, revisei este caso. Sua cliente tem 23 anos, cresceu em um bairro de baixa renda e, segundo os registros, trabalhava limpando escritórios antes deste suposto negócio de traduções." Ele olhou diretamente para Valentina.
Não há nenhum registro de estudos superiores, nenhuma certificação internacional, nada que sugira que esta jovem pudesse falar sequer 3 idiomas, muito menos 10. Foi então que Valentina levantou a cabeça. Seus olhos, que haviam permanecido fixos no chão durante toda a audiência, encontraram-se diretamente com os do juiz. Havia fogo naquele olhar. Havia anos de humilhação, de ser subestimada, de ser invisível. Permissão para falar, Vossa Excelência, disse com voz clara e firme. Almeida a olhou surpreso. A maioria dos acusados permanecia em silêncio durante as audiências preliminares, deixando seus advogados falarem por eles. Mas havia algo na forma como essa jovem o olhava que lhe causou uma mistura de irritação e curiosidade. Tem algo relevante a acrescentar ao caso? Perguntou em tom cético. Falo 10 idiomas. Valentina pronunciou cada palavra com clareza cristalina, sem um pingo de dúvida em sua voz. E posso provar isso aqui mesmo, agora mesmo, se Vossa Excelência me permitir. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido das luzes fluorescentes do teto. Todos os presentes se inclinaram para a frente como se o próprio universo contivesse a respiração. E então o juiz Roberto Almeida fez algo que ninguém esperava, jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Não foi uma risada educada ou contida, foi uma gargalhada estrondosa, quase histérica, que fez sua figura corpulenta vibrar na cadeira do estrado. Isso é incrível, exclamou entre risadas, limpando as lágrimas dos olhos com um lenço. A acusada quer nos demonstrar que fala 10 idiomas aqui em meu tribunal. Outras risadas se juntaram à do juiz. O promotor Vasconcelos sorria amplamente, balançando a cabeça em incredulidade. Alguns membros do público riam abertamente, outros sussurravam comentários zombeteiros. Senhorita Silva. Almeida conseguiu controlar sua risada o suficiente para falar, embora sua voz ainda tremesse de diversão. Aprecio sua criatividade, mas esta é uma corte de justiça, não um programa de talentos televisivo. Não vamos perder o tempo do tribunal com demonstrações de circo. A justiça lhe parece um circo. A voz de Valentina cortou o ar como uma faca. A risada do juiz congelou instantaneamente. Seus olhos se estreitaram e por um momento um silêncio perigoso preencheu a sala. Desculpe-me, sua voz baixou para um tom ameaçador. Valentina deu um passo à frente, ignorando o puxão de advertência que Patrícia Guimarães lhe deu no braço. Com todo o respeito, Vossa Excelência, o senhor acabou de rir de mim sem me ouvir. Julgou-me sem permitir que apresentasse minha defesa. Se isso não é um circo, não sei o que é. O oficial Costa deu um passo à frente, preparado para intervir se a situação escalasse, mas o juiz levantou uma mão para detê-lo. Almeida se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos sobre a mesa. A senhorita tem coragem, senhorita Silva. Isso eu lhe reconheço. Mas a coragem não a salvará das evidências contra si. As evidências mentem, Valentina respondeu. Ou melhor, as pessoas que as interpretaram mentiram porque nunca se deram ao trabalho de verificar se eu realmente podia fazer o que dizia. E por que faríamos isso? Vasconcelos interveio de seu assento. Por que o Estado deveria gastar recursos verificando as afirmações fantasiosas de alguém que claramente está tentando evitar as consequências de suas ações? Porque essa é a sua obrigação. Valentina se virou para o promotor, sua voz ganhando força. Sua obrigação é buscar a verdade, não assumir culpabilidade, baseando-se em preconceitos. Ordem. Almeida bateu o martelo contra a mesa. Senhorita Silva, a senhorita está pisando em terreno perigoso. Sugiro que guarde silêncio antes que a acuse de desacato. Valentina respirou profundamente. Podia sentir seu coração batendo com tanta força que pensou que todos na sala podiam ouvi-lo, mas não iria recuar. Não desta vez. Havia recuado a vida toda. Vossa Excelência. Patrícia Guimarães apressou-se em intervir, sua voz trêmula mas determinada. Solicito formalmente que se permita à minha cliente demonstrar suas capacidades linguísticas. Se ela puder provar que fala os idiomas que afirma isso, mudaria fundamentalmente a natureza deste caso. Almeida a olhou com uma mistura de incredulidade e aborrecimento. Senhorita Guimarães, realmente está sugerindo que transformemos este tribunal em um exame de idiomas. Estou sugerindo que demos à minha cliente a oportunidade de se defender adequadamente. Patrícia respondeu, encontrando uma reserva de coragem que não sabia que possuía. Não é isso que a justiça representa. O juiz recostou-se em sua cadeira que rangeu sob seu peso. Olhou para Valentina por um longo momento, seus olhos avaliando-a como se fosse um quebra-cabeça que não conseguia resolver.
Havia algo nesta jovem que o inquietava. Não era apenas sua audácia, era a absoluta certeza em seus olhos. Está bem, disse finalmente para a surpresa de todos na sala. Eu lhe darei a oportunidade de se ridicularizar publicamente, mas quando falhar, e vai falhar, vou adicionar acusações de desacato e obstrução da justiça à sua já considerável lista de problemas legais. Virou-se para seu secretário. Entre em contato com o Departamento de Idiomas da Universidade Federal. Preciso que enviem 10 professores, um especialista em cada um dos idiomas que a senhorita Silva afirma falar. Valentina sentiu uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Finalmente teria sua chance. Finalmente alguém a ouviria. Senhorita Silva. Almeida a olhou com aquele sorriso zombeteiro que havia aperfeiçoado durante décadas. Espero que saiba o que está fazendo, porque quando isso terminar, não só a declararei culpada de fraude, como o mundo inteiro saberá exatamente que tipo de mentirosa você é. Não sou mentirosa, Valentina, respondeu com voz tranquila, mas firme. E quando isso terminar, o senhor terá que se desculpar. A sala explodiu em murmúrios escandalizados. Ninguém, absolutamente ninguém, falava assim com o juiz Almeida. Silêncio. O martelo bateu novamente. Almeida olhava para Valentina com uma mistura de fúria e algo que poderia ter sido respeito. Esta audiência fica adiada até que os avaliadores estejam presentes. Será em 3 dias. E acredite-me, senhorita Silva, esses 3 dias serão os últimos de liberdade que desfrutará por muito tempo. Enquanto os oficiais a escoltavam para fora da sala, Valentina não podia evitar se perguntar se havia cometido o maior erro de sua vida ou se finalmente havia dado o primeiro passo para a vindicação que tanto ansiava. O que não sabia era que os próximos dias revelariam segredos que mudariam não só seu destino, mas o de todos os presentes naquela sala. O som metálico das portas se fechando ecoou como um trovão nos ouvidos de Valentina. O Centro de Detenção Provisória Esperança Nova era um edifício de 3 andares que cheirava a desinfetante industrial misturado com desespero humano. As paredes brancas descascadas nos cantos pareciam absorver toda a luz natural que tentava entrar pelas pequenas janelas gradeadas. Valentina caminhava pelo corredor, flanqueada por 2 oficiais. Suas algemas haviam sido removidas, mas a sensação de opressão permanecia agora invisível, mas mais pesada que qualquer metal. Outros detentos a observavam de suas celas, alguns com curiosidade, outros com aquele olhar vazio que só o confinamento prolongado pode criar. Cela 47C, anunciou a oficial Clara Luz, uma mulher jovem com expressão profissional, mas não cruel. Abriu a porta de metal com um rangido que ecoou por todo o corredor. Tem uma companheira. Espero que se deem bem. Valentina entrou e a porta se fechou atrás dela com um baque definitivo que a fez estremecer. A cela era pequena, 2 beliches estreitas, uma pequena pia, um sanitário sem privacidade, e uma janela tão alta que só servia para lembrá-las de que o mundo exterior existia, mas estava fora de alcance. Na beliche inferior, uma mulher de meia idade levantou os olhos de um livro gasto. Carmen Lúcia Santos tinha o rosto marcado por linhas que contavam histórias que provavelmente nunca compartilharia. Seu cabelo grisalho estava preso em uma trança apertada, e seus olhos, embora cansados, ainda conservavam um brilho de inteligência. Então você é a famosa poliglota, disse Carmen com um sorriso que não chegou aos olhos. O centro inteiro está falando de você. A garota que desafiou o juiz Almeida e vive para contar a história. Valentina sentou-se na beliche superior, sentindo o colchão fino e duro sob seu corpo. Não respondeu imediatamente. Estava exausta não só fisicamente, mas emocionalmente. A adrenalina da audiência havia evaporado, deixando apenas um vazio pesado em seu peito. Não sou famosa, finalmente disse. Só sou alguém que se cansou de ser subestimada. Carmen soltou uma risada seca. Aqui dentro todas estamos cansadas de algo. A diferença é que a maioria já se rendeu. Você ainda tem fogo. Isso é perigoso em um lugar como este. Perigoso. Por quê? Porque a esperança dói mais que a resignação. Carmen fechou seu livro. Você realmente fala 10 idiomas? Valentina assentiu olhando o teto manchado da cela. 11, na verdade. Mas ninguém perguntou. 11? Carmen se levantou genuinamente interessada. Como é possível que uma garota da sua idade fale 11 idiomas? Pela primeira vez em dias, Valentina sentiu vontade de falar. Talvez porque Carmen não a olhava com zombaria ou desdém. Talvez porque naquele pequeno espaço claustrofóbico,
Ambas eram apenas dois seres humanos tentando sobreviver. Minha avó começou Valentina, sua voz suavizando com a lembrança. Vovó Lúcia. Ela trabalhou a vida toda como empregada doméstica para famílias diplomáticas. Toda vez que uma família ia embora, outra chegava. Alemães, franceses, chineses, russos, árabes. Ela aprendeu pedaços de todos esses idiomas para poder se comunicar, para ser indispensável. Carmen ouvia em silêncio e Valentina continuou. Quando meus pais morreram em um acidente de ônibus, eu tinha 5 anos. Minha avó me pegou e me levou com ela para todas essas casas. Enquanto ela limpava, cozinhava e passava, eu sentava com as crianças dessas famílias. Brincava com eles, comia com eles, aprendia com eles. Sua voz falhou ligeiramente ao recordar. Os diplomatas mudavam a cada 2 ou 3 anos. Toda vez que fazia uma amiga, ela ia embora. Toda vez que aprendia a me comunicar perfeitamente em um idioma, chegava uma família nova com um idioma diferente. Mas nunca parei de aprender. Era minha forma de manter vivas essas lembranças, essas conexões. E sua avó Carmen perguntou suavemente. Morreu há 2 anos. Ataque cardíaco. 50 anos trabalhando de sol a sol acabaram a matando. Valentina fechou os olhos com força. E eu fiquei sozinha, sem educação formal, sem certificados que provassem o que eu sabia, só com idiomas na minha cabeça e nenhuma forma de demonstrar que eram reais. Então você começou a trabalhar como tradutora, Carmen completou. Tentei conseguir emprego em agências oficiais, mas todas queriam diplomas universitários, certificações internacionais. Ninguém queria me dar sequer uma oportunidade de demonstrar o que eu podia fazer. A frustração era palpável em sua voz. Então criei meu próprio negócio. Oferecia meus serviços pela internet, cobrava menos que as grandes agências e fazia um trabalho impecável. Então, por que você está aqui? Valentina abriu os olhos e olhou para Carmen diretamente. Porque alguém decidiu que era impossível que uma garota sem educação universitária pudesse fazer o que eu fazia. Reportaram meus serviços como fraude sem sequer verificar a qualidade do meu trabalho. E agora estou aqui esperando provar algo que nunca deveria ter que provar. O som de passos se aproximando interrompeu sua conversa. A porta se abriu e a oficial Clara Luz apareceu novamente. Silva, você tem visita. Sala de consultas. Valentina desceu da beliche confusa. Não havia ligado para ninguém. Não tinha ninguém para ligar. A sala de consultas era um espaço pequeno dividido por uma mesa metálica. Sentada do outro lado estava Patrícia Guimarães, sua defensora pública, mas não estava sozinha. Junto a ela havia uma mulher que Valentina não conhecia, elegante profissional com uma pasta de couro sobre a mesa. Valentina, esta é a doutora Helena Costa. Patrícia fez as apresentações. Ela é psicóloga forense. O promotor Vasconcelos solicitou uma avaliação psicológica antes da próxima audiência. Valentina sentiu um nó se formando em seu estômago. Avaliação psicológica. Por que a doutora Costa falou com voz calma e profissional? É procedimento padrão em casos onde o acusado apresenta comportamentos que poderiam ser considerados incomuns. Seu confronto com o juiz Almeida levantou algumas bandeiras. Bandeiras. Valentina sentiu a indignação crescendo. Defender-me é comportamento incomum. Não se trata disso. Patrícia interveio rapidamente. Valentina, escute. O promotor está tentando construir um perfil que sugira que você tem tendências à fantasia patológica. Querem argumentar que você realmente acredita que fala esses idiomas quando na realidade não é assim. Isso é ridículo. Valentina bateu na mesa com a palma da mão. Não sou louca. Ninguém está dizendo que você está a dró. Costa manteve seu tom neutro. Mas preciso fazer minha avaliação. Vou fazer-lhe algumas perguntas e preciso que seja completamente honesta comigo. Durante a hora seguinte, Valentina respondeu pergunta após pergunta sobre sua infância, sobre a morte de seus pais, sobre viver com sua avó, sobre aprender idiomas, sobre se sentir sozinha, sobre seus medos, seus sonhos, suas frustrações. Adroar. Costa fazia anotações meticulosas, sua expressão impossível de ler. Uma última pergunta, disse finalmente. Alguma vez você sentiu que as pessoas não te entendem, que vivem em um mundo diferente do dos outros? Valentina pensou cuidadosamente antes de responder. Todos os dias da minha vida, mas não porque estou louca, mas porque vivi em mundos que a maioria das pessoas nunca experimentará. Falei em idiomas que a maioria nunca aprenderá. Vi como as palavras podem construir pontes ou levantar muros. Então, sim, vivo em um mundo diferente, mas é real. É tão real quanto o preconceito que me trouxe aqui. A doutora fechou sua caderneta. Obrigada pela sua cooperação, Valentina.
Apresentarei meu relatório antes da audiência. Quando ela se foi, Patrícia se aproximou de Valentina, sua expressão preocupada. Há algo mais que você precisa saber. O juiz Almeida contatou a Universidade Federal, mas não foi só para conseguir avaliadores. O que você quer dizer? Ele investigou seus antecedentes mais a fundo. Encontrou algo. Patrícia tirou alguns documentos de sua bolsa. Há anos, quando você tinha 17, se candidatou a uma bolsa na Academia de Idiomas Mundo Global. Lembra? Valentina assentiu lentamente. Me rejeitaram. Disseram que minha solicitação era pouco realista porque eu afirmava falar muitos idiomas para minha idade. Exato. E Almeida está usando isso como evidência de que você está mentindo sobre suas habilidades há anos. Argumenta que é um padrão de comportamento fraudulento. A sala pareceu encolher ao redor de Valentina. Toda vez que tentava avançar o sistema, a empurrava para trás. Cada tentativa de demonstrar seu valor se tornava outra evidência contra ela. Há algo mais? Perguntou, temendo a resposta. Patrícia hesitou antes de continuar. Os avaliadores que virão. Almeida especificamente pediu os professores mais rigorosos, conhecidos por serem extremamente exigentes. Não estão vindo para lhe dar uma chance justa, Valentina. Estão vindo para desmontá-la. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Valentina podia sentir o peso de todo o sistema judicial pressionando contra ela, tentando esmagar aquela faísca de esperança que ainda ardia em seu peito. Quanto tempo tenho? Perguntou finalmente. Mais 2 dias. A audiência é depois de amanhã, então preciso usar cada segundo. Valentina se levantou, sua determinação renovada apesar de tudo. Patrícia, preciso que me consiga algo. Livros, materiais de estudo em todos os idiomas que puder encontrar. Se vão dificultar, então vou me preparar como nunca na vida. Patrícia a olhou com uma mistura de admiração e tristeza. Valentina, mesmo que demonstre que fala esses idiomas, o promotor tem outras acusações. Os clientes que reportaram fraude, as queixas sobre traduções incorretas. Traduções incorretas, Valentina a interrompeu. Que traduções incorretas? Há 3 clientes que afirmam que as traduções que você fez continham erros graves que lhes custaram dinheiro e reputação. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Isso é impossível. Eu revisava cada tradução 3 vezes. Era meticulosa. Nunca teria entregado algo com erros graves. Você tem cópias dessas traduções, todas no meu computador, mas a polícia o confiscou como evidência. Patrícia fez uma anotação. Vou solicitar acesso a esses arquivos. Se pudermos demonstrar que as traduções estavam corretas, isso desmontaria parte da acusação do promotor. Quando Valentina retornou à sua cela, Carmen a esperava com expressão curiosa. Mas notícias cada vez piores. Valentina se deixou cair em sua beliche. Não só tenho que demonstrar que falo 10 idiomas diante de professores que já decidiram que estou mentindo. Também tenho que provar que traduções que sei que fiz corretamente não têm erros e me defender de uma avaliação psicológica que provavelmente me pintará como delirante. Carmen assoviou baixinho. Quando disse que você tinha fogo, não estava brincando. Mas, Valentina, você tem certeza de que quer continuar com isso? Poderia aceitar um acordo, cumprir uma pena menor, seguir com sua vida e me render. Valentina olhou o teto. Aceitar que o mundo tem razão e que eu estou errada. Não posso, Carmen. Se me rendo agora, estaria traindo minha avó, todos esses anos de aprendizado, todas essas meninas que, como eu, têm talento, mas não têm papéis que o demonstrem. Então descanse. Carmen apagou a luz da cela. Porque em 2 dias você vai precisar de cada grama de força que tiver. Na escuridão, Valentina fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Sua mente repassava vocabulário, gramática, modismos em cada um dos idiomas que havia aprendido. Mas mais que isso, pensava em todas as vezes que havia sido subestimada, ignorada, descartada. O mundo estava prestes a ver do que ela era capaz. Só esperava que fosse suficiente. A madrugada chegou ao centro de detenção, com aquele silêncio pesado que só existe em lugares onde a liberdade é uma lembrança distante. Valentina não havia dormido. Seus olhos ardiam de cansaço, mas sua mente continuava processando conjugações verbais, estruturas gramaticais, expressões idiomáticas em mandarim, árabe, alemão, francês. Carmen roncava suavemente na beliche inferior, um som reconfortante em meio a tanta incerteza. Valentina havia passado a noite sussurrando palavras em voz baixa, cada idioma fluindo como rios que convergiam no oceano de sua memória. O som de passos se aproximando
interrompeu sua concentração. Era muito cedo para o café da manhã. A porta de metal se abriu e a oficial Clara Luz apareceu com expressão séria. Silva, você tem visita. Sala de consultas. Agora. Carmen acordou sobressaltada. A esta hora, quem visita alguém antes do amanhecer? Valentina desceu de sua beliche, o coração começando a bater mais rápido. Seguiu Luz pelos corredores vazios, o eco de seus passos ressoando como tambores de guerra. Quando chegaram à sala de consultas, a surpresa no rosto de Valentina foi evidente. Sentado do outro lado da mesa havia um homem de origem asiática com expressão angustiada e uma pasta de negócios sobre as pernas. Ela o reconheceu imediatamente. Engenheiro Kawakami. Valentina sussurrou incrédula. Tiago Kawakami se levantou abruptamente, suas mãos tremendo visivelmente. Era um dos 3 clientes que haviam reportado suas traduções como fraudulentas. Trabalhava para uma empresa tecnológica que precisava de documentos traduzidos do inglês para o mandarim para uma expansão na China. Senhorita Silva, eu preciso falar com a senhora. Sua voz saía entrecortada como se cada palavra lhe custasse um esforço físico. Não tenho muito tempo. Meu advogado não sabe que estou aqui. Luz fechou a porta, mas permaneceu dentro. Protocolo padrão para visitas não autorizadas oficialmente. O que o senhor está fazendo aqui? Valentina sentou-se lentamente, tentando processar esta situação surrealista. Kawakami passou as mãos pelo rosto e Valentina notou as olheiras profundas, a tensão em seus ombros. Vim lhe dizer a verdade, que eu deveria ter dito desde o princípio. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Valentina podia ouvir seu próprio pulso. Suas traduções eram perfeitas. Kawakami soltou as palavras como se tivesse contido a respiração por meses. Cada documento que traduziu para minha empresa era impecável, melhor que qualquer agência profissional que tivéssemos usado antes. Os sócios em Pequim ficaram impressionados com a precisão técnica e a sensibilidade cultural. Valentina sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Então por quê? Porque meu chefe, o diretor executivo, descobriu que eu havia contratado seus serviços sem verificar suas credenciais universitárias. Kawakami baixou o olhar, a vergonha evidente em cada linha de seu rosto. Ele me ameaçou com demissão se eu não encontrasse uma forma de justificar por que havia gastado fundos da companhia em uma tradutora não certificada. E decidiu destruir minha vida para salvar seu trabalho. Valentina sentiu uma mistura de fúria e vindicação crescendo em seu peito. Não foi tão simples. Kawakami levantou a vista, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. O doutor Roberto Fontes, o advogado corporativo de nossa empresa, sugeriu que reportássemos as traduções como defeituosas. Disse que era a única maneira de recuperar o dinheiro e proteger a companhia de qualquer responsabilidade legal. Ele sugeriu mentir. A voz de Valentina subiu de tom. Ele sugeriu proteger interesses corporativos. Kawakami corrigiu amargamente. No mundo dos negócios, senhorita Silva, a verdade é secundária à sobrevivência financeira. Mas eu não consegui dormir desde que assinei aquela declaração falsa. Tenho uma filha da sua idade. Toda vez que a olho vejo seu rosto nas notícias sendo humilhada publicamente por algo que não fez. Valentina respirou profundamente, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Por que me diz isso agora? Por que não antes do julgamento? Porque sou um covarde. Kawakami admitiu com voz quebrada. Porque precisava do meu trabalho, do meu salário, da minha reputação. Mas ver o que lhe fizeram, ver o juiz Almeida rindo de você na televisão foi demais. Minha esposa me disse ontem à noite que não podia mais viver com um homem sem honra. E ela tinha razão. Ele tirou um envelope grosso de sua pasta. Aqui está tudo. Cópias das traduções originais com as aprovações de nossos sócios em Pequim. E-mails onde eles elogiam especificamente seu trabalho e minha declaração juramentada admitindo que menti sob pressão corporativa. Valentina pegou o envelope com mãos trêmulas. Era pesado, cheio de páginas que poderiam mudar completamente seu caso. Engenheiro Kawakami, o senhor entende o que isso significa para o senhor? Perguntou suavemente. Admitir perjúrio poderia levá-lo à prisão. Eu sei. Kawakami sorriu tristemente. Mas prefiro estar na prisão com minha honra intacta do que livre como um mentiroso. Minha filha merece um pai do qual possa se orgulhar. Luz se aproximou da mesa. Senhor, preciso acompanhá-lo para fora. Esta visita já é irregular. Kawakami se levantou, mas antes de ir olhou para Valentina diretamente nos olhos. Senhorita Silva, a senhora é extraordinária.
Não deixe que ninguém a convença do contrário. E se me permite um conselho quando estiver naquela sala amanhã, não só demonstre que fala esses idiomas, demonstre por que isso importa. Demonstre que o talento real não precisa de certificados para ser válido. Quando ele se foi, Valentina ficou sozinha na sala, agarrando o envelope como se fosse um salva-vidas. Lágrimas que havia contido por dias finalmente começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio misturado com raiva por tudo o que havia tido que suportar por causa de mentiras corporativas. A porta se abriu novamente e Patrícia Guimarães entrou correndo com o cabelo despenteado e expressão de pânico controlado. Valentina, o que foi isso? Luz me ligou dizendo que Tiago Kawakami esteve aqui. O que ele queria? Valentina entregou-lhe o envelope. Nossa salvação. Enquanto Patrícia revisava freneticamente os documentos, seus olhos se arregalavam mais a cada página. Isso é incrível. Com isso podemos desmontar completamente as acusações de fraude. Podemos demonstrar que as traduções estavam corretas e que as acusações foram fabricadas. Mas será suficiente? Valentina perguntou. Ainda tenho que demonstrar que falo os idiomas. E o promotor provavelmente dirá que Kawakami está mentindo agora para me ajudar. Você tem razão. Patrícia sentou-se suavemente trabalhando a toda velocidade. Precisamos de mais. Precisamos encontrar os outros 2 clientes que a acusaram. E como fazemos isso daqui? Patrícia tirou seu celular. Deixe comigo. Tenho contatos. Se Kawakami teve um ataque de consciência, talvez os outros também. Durante as horas seguintes, enquanto Valentina era escoltada de volta à sua cela, Patrícia trabalhava freneticamente fazendo ligações, enviando e-mails acionando cada contato que tinha em seu arsenal legal. De volta à cela, Carmen observava Valentina com curiosidade. Algo mudou, disse simplesmente. Você tem uma expressão diferente. Um dos meus acusadores veio confessar que mentiu. Valentina sentou-se ainda processando tudo. Resulta que minhas traduções eram perfeitas. Me acusaram falsamente para proteger interesses corporativos. Carmen assoviou baixo. O sistema se protegendo. História de sempre. Mas desta vez alguém teve a coragem de dizer a verdade. Valentina olhou pela pequena janela alta. Ele arriscou tudo para limpar meu nome. E isso te dá esperança. Me dá algo mais que esperança. Me dá prova de que não estou louca. De que não estou errada, que o mundo está errado sobre mim. Um som metálico ressoou pelo corredor. Era a hora da biblioteca móvel, um carrinho que passava 2 vezes por semana com livros para os detentos. Uma jovem empurrava o carrinho parando em cada cela. Quando chegou à cela 47, Valentina a reconheceu. Era Sofia Barbosa, uma garota de apenas 19 anos que havia visto no refeitório. Tinha olhos inteligentes e aquela tristeza particular de quem viu demais sendo muito jovem. Algum livro que precisem? Perguntou Sofia com voz suave. Você tem algo em idiomas estrangeiros? Valentina perguntou esperançosa. Os olhos de Sofia se iluminaram. Você é a garota que vai demonstrar que fala 10 idiomas, 11 na verdade. Tenho algo para você. Sofia olhou nervosamente para ambos os lados do corredor antes de tirar um pacote embrulhado em papel. Sua advogada me pediu para trazer isso. Não deveria, mas bom, acredito em segundas chances. Valentina desembrulhou o pacote e encontrou 6 livros em diferentes idiomas: mandarim, árabe, russo, alemão, francês e português. Não eram livros comuns, mas textos técnicos legais complexos. Sua advogada disse para você praticar com estes. Sofia sussurrou. Os professores amanhã vão tentar fazer você tropeçar com vocabulário técnico especializado. Como você sabe? Porque um deles, o professor Dr. Carlos Eduardo Nogueira, veio fazer uma consulta legal aqui há alguns dias. Eu o ouvi falando com o diretor sobre como desmascarar uma impostora que afirmava habilidades linguísticas impossíveis. O sangue de Valentina gelou. Ele disse algo mais. Disse que havia preparado textos técnicos especializados em cada idioma, vocabulário, médico, legal, científico, coisas que só alguém com anos de estudo universitário formal poderia conhecer. Carmen se levantou em sua beliche. Isso é trapaça. Estão preparando um exame feito para você falhar. Não é trapaça se nunca prometeram ser justos. Valentina abriu o primeiro livro, seus olhos percorrendo as páginas em mandarim. Mas posso aprender. Sempre pude aprender. Você tem menos de 24 horas, Sofia apontou. Como vai memorizar vocabulário técnico em 6 idiomas em um dia? Valentina a olhou com aquela determinação feroz
que a havia mantido viva a vida toda, da mesma forma que fiz todo o resto sem me render. Quando Sofia se foi, Carmen observou Valentina abrir livro após livro, sua concentração absoluta. Sabe o que é o mais impressionante em você? Carmen disse, depois de um longo silêncio. Não é que você fale idiomas, é que nunca aceita a derrota como opção. Minha avó costumava dizer, o mundo te dirá 1000 vezes que não pode. Você só precisa provar uma vez para demonstrar que sim pode. Valentina passou o resto do dia e toda a noite imersa nesses livros. Mal comeu, mal se moveu. Carmen lhe trazia água. Lembrava-a de respirar. Mas Valentina estava em outro mundo. Um mundo de palavras, significados, conexões linguísticas. Quando a primeira luz do amanhecer começou a se filtrar pela janela alta, Valentina fechou o último livro. Seus olhos estavam vermelhos, seu corpo tremia de esgotamento, mas havia algo diferente em sua expressão. Pronta? Perguntou Carmen. Prontíssima, Valentina respondeu. Clara luz chegou cedo. Silva, é hora. Sua advogada está esperando. Hoje é o dia. Enquanto caminhava pelos corredores em direção à saída, outros detentos começaram a bater nas portas de suas celas. Não era um som ameaçador, mas de apoio. Muitos deles haviam escutado sua história. Muitos deles haviam sido julgados pelo que o sistema acreditava que eram em vez do que realmente eram. Mostre a eles, alguém gritou. Não deixe que te esmaguem, outra voz se uniu. Valentina sentiu uma energia estranha percorrendo seu corpo. Não estava sozinha, nunca havia estado sozinha. Todos aqueles rostos anônimos atrás das portas de metal eram lembretes de que havia mais pessoas como ela, esperando uma oportunidade de demonstrar sua verdade. Patrícia a esperava na área de processamento com algo inesperado. Uma mala. O que é isso? Valentina perguntou. Seu futuro se tudo correr bem. Patrícia abriu a mala revelando um conjunto profissional. Você não vai entrar naquela sala como uma acusada, vai entrar como a profissional que você é. Enquanto Valentina se trocava, Patrícia lhe deu as últimas notícias. Encontrei o segundo cliente. Ele está disposto a testemunhar que sua acusação também foi falsa. O terceiro ainda não responde, mas 2 de 3 é suficiente para criar dúvida razoável. E a avaliação psicológica? Patrícia fez uma careta. Adrore Costa apresentou seu relatório. É misto. Não diz que você é louca, mas também não te defende completamente. Sugere que você tem personalidade não convencional com alta confiança em habilidades autodidatas. Isso é só uma forma elegante de dizer que não confiam em mim. Exato. Por isso você precisa ser perfeita hoje. Não apenas boa, perfeita. O veículo de transporte as levou ao tribunal. O edifício parecia diferente à luz do amanhecer, mais imponente, mais intimidante, como um coliseu romano onde gladiadores lutavam por suas vidas. Mas Valentina já não era a mesma pessoa que havia entrado ali dias atrás. Agora tinha provas, tinha aliados e, mais importante, tinha a verdade. A sala do tribunal estava ainda mais cheia que da primeira vez. As câmeras de notícias preenchiam cada canto permitido. Jornalistas sussurravam entre si e na primeira fila 10 professores da Universidade Federal esperavam com expressões que iam da curiosidade ao desdém aberto. O juiz Almeida entrou com a mesma arrogância de sempre, mas quando seu olhar se encontrou com o de Valentina, algo mudou em seus olhos. Talvez ele reconhecesse que esta não seria a vitória fácil que havia antecipado. Que comece o espetáculo, murmurou batendo o martelo. E assim começou o dia que mudaria tudo. O martelo do juiz Almeida ressoou como um tiro na sala lotada. O burburinho coletivo se apagou instantaneamente, substituído por uma tensão tão densa que o próprio ar parecia vibrar com antecipação. Ordem na sala. Almeida pronunciou as palavras com aquele tom autoritário que havia aperfeiçoado durante décadas no estrado. Seus olhos percorreram a multidão antes de pousar nos 10 professores sentados em uma fila especial diante do estrado. Professores da Universidade Federal, obrigado pela presença. Hoje realizaremos uma avaliação que francamente considero uma perda de tempo, mas que a acusada insistiu em levar a cabo. Valentina estava em pé junto a Patrícia, sua postura ereta apesar do esgotamento que sentia em cada fibra de seu ser. 24 horas sem dormir, estudando vocabulário técnico que a maioria das pessoas levaria anos para dominar, mas ela não era a maioria das pessoas. O professor Dr. Carlos Eduardo Nogueira se levantou ajustando seus óculos com um gesto que transmitia superioridade acadêmica. Era um homem de compleição magra, cabelos escuros penteados para trás com gel.
E aquela expressão de quem considera que o conhecimento formal é o único conhecimento válido. Vossa Excelência começou com voz clara e acadêmica. Meus colegas e eu preparamos uma série de avaliações rigorosas. Não se trata simplesmente de conversar em diferentes idiomas, mas de demonstrar domínio técnico, compreensão cultural profunda e capacidade de tradução especializada. Prossiga Almeida fez um gesto com a mão recostando-se em sua cadeira como se estivesse prestes a presenciar um espetáculo de mágica barata. Nogueira abriu uma pasta grossa. Senhorita Silva, começaremos com mandarim. Professora Dra. Akemi Sato, embora seja especialista em japonês, também domina o mandarim e avaliará esta primeira sessão. Uma mulher asiática de meia-idade se levantou. A professora Sato tinha uma presença serena, mas seu olhar era analítico, dissecando Valentina a cada segundo que passava. A professora falou em mandarim com fluência perfeita, pedindo a Valentina que lesse um texto médico e depois explicasse seu significado em português. Entregou-lhe um documento. Valentina pegou o papel. Era um texto médico complexo sobre procedimentos cardiovasculares, cheio de terminologia técnica que faria suar qualquer tradutor profissional. A sala conteve a respiração. Valentina leu o documento em silêncio por 30 segundos. Então, sem hesitar, começou a falar em mandarim fluente. Sua pronúncia impecável, seus tons precisos. Não só leu o texto, mas o explicou adicionando contexto cultural sobre como certos termos médicos chineses diferem em conceito dos ocidentais. Depois mudou para o português sem pausa, traduzindo não só as palavras, mas o significado profundo, explicando as implicações médicas com um nível de detalhe que deixou boquiaberta até a professora Sato. A professora murmurou algo em mandarim para Nogueira, comentando que a pronúncia de Valentina era perfeita e impossível para alguém sem treinamento formal. Eu sei, Valentina respondeu no mesmo idioma, olhando diretamente para Sato. Então mudou para o português, porque aprendi com a família Liu, diplomatas que moraram 6 anos em Pequim. A filha pequena deles me ensinou não só o idioma, mas as músicas, os jogos, as formas de pensar. O idioma não é só palavras, professora, é alma. Um murmúrio percorreu a sala. O jornalista Marco Toledo rabiscava freneticamente em sua caderneta. Isso era ouro jornalístico. Próximo idioma, Nogueira disse abruptamente, claramente incomodado com o que acabara de presenciar. Alemão. Professor Dr. Klaus Richter. Richter era um homem corpulento com barba loira e expressão severa, tipicamente germânica. Levantou-se e falou em alemão fechado com um sotaque deliberadamente complicado, pedindo a Valentina que explicasse as cláusulas de um contrato legal e suas implicações jurídicas. Entregou-lhe um contrato legal denso, cheio de jargão jurídico alemão, que até advogados nativos achariam desafiador. Valentina o leu e novamente sua resposta foi mais que perfeita. Não só a traduziu, mas identificou possíveis problemas legais no contrato, apontou ambiguidades linguísticas que poderiam causar disputas, e o fez tudo enquanto alternava fluidamente entre alemão e português. Richter a olhava com uma mistura de assombro e desconcerto. Perguntou-lhe em alemão onde havia aprendido tudo aquilo. Valentina respondeu em alemão fluente antes de traduzir para o português. Da família Schmidt. O Sr. Schmidt era advogado internacional. Sua esposa me sentava em seu escritório enquanto ele trabalhava. Eu tinha 10 anos e lia seus contratos enquanto ele pensava que eu só estava desenhando. Aprendi que o alemão legal é como um quebra-cabeça onde cada palavra tem peso exato. Patrícia Guimarães observava com lágrimas nos olhos. Isso era mais do que ela havia esperado. Valentina não só estava demonstrando competência, estava demonstrando maestria. Árabe Nogueira praticamente cuspiu a palavra. Professora Dror Leila Hussein. Hussein era uma mulher elegante com expressão inteligente e calculista. Falou em árabe clássico, o tipo usado em textos religiosos e acadêmicos, deliberadamente arcaico e complexo. Pediu a Valentina que lesse um texto religioso e explicasse seu significado filosófico profundo. Era um texto com comentários filosóficos complexos. Valentina fechou os olhos por um momento, e quando os abriu havia algo diferente em sua expressão. Começou a recitar em árabe, sua voz tomando aquela cadência melódica particular do idioma bem falado. Não só traduziu o texto, mas explicou as múltiplas camadas de interpretação, as referências históricas, os debates teológicos que a passagem havia gerado durante séculos. Falou sobre como o árabe clássico difere do árabe moderno, sobre a poesia inerente em cada verso.
Hussein se pôs de pé, visivelmente comovida. Como é possível? Isso requer anos de estudo teológico. Família Al-Rahman Valentina respondeu suavemente em português. O pai era imã. Ele me ensinou que o árabe não é só um idioma. É uma forma de ver o universo que cada palavra tem raiz história, conexão com outras palavras. É um idioma que respira poesia. O juiz Almeida já não se recostava em sua cadeira, estava inclinado para a frente. Sua expressão havia mudado de zombaria para algo que poderia ter sido respeito involuntário. Um após o outro, os professores apresentaram seus desafios. Russo com o professor Dr. Sergei Bronstein, que lhe pediu para recitar literatura clássica e explicar simbolismo literário complexo. Francês com terminologia culinária e vinícola tão específica que só um sommelier ou chefe profissional conheceria. Italiano com ópera e música. Português brasileiro com modismos regionais complexos. Japonês com sistemas de escrita múltiplos. Coreano com níveis de formalidade intrincados. Cada vez, Valentina não só cumpria, mas superava as expectativas e cada vez adicionava aquela dimensão pessoal. Aquela história de aprendizado que revelava não só conhecimento técnico, mas compreensão profunda e amor genuíno por cada idioma. Quando o professor Bronstein lhe pediu para explicar uma passagem de literatura russa clássica, Valentina não só traduziu as palavras, mas capturou a alma melancólica do texto, explicando contextos históricos e emocionais que só alguém, verdadeiramente imerso na cultura russa, poderia entender. Família Smirnov explicou. O senhor Smirnov era professor de literatura. Ele me lia Dostoiévski enquanto sua esposa preparava blinis. Eu tinha 12 anos e chorava com as histórias. Ele me dizia que, se você não consegue sentir o sofrimento russo nas palavras, não está realmente lendo os mestres. A professora que avaliava francês lhe apresentou um texto sobre vinhos, com terminologia tão especializada que parecia projetado para fazer falhar até tradutores profissionais. Valentina não só identificou cada variedade de uva, cada região vinícola mencionada, mas explicou as sutilezas culturais de por que certas palavras francesas para descrever vinho não têm tradução exata para o português. Monsieur Dubois era sommelier, explicou com um sorriso nostálgico. Ele me deixava cheirar os vinhos enquanto trabalhava. Dizia que o francês do vinho é poesia líquida. Cada palavra evoca terra, sol, tempo. Não se traduz, se sente. Mas então chegou o momento que mudaria tudo. O último idioma era hebraico. Nogueira, que também dominava hebraico além do português, levantou-se pessoalmente para esta avaliação. Havia guardado o que considerava seu golpe de mestre para o final. Senhorita Silva disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Este último texto é particularmente desafiador. É um tratado filosófico antigo sobre ética e justiça, sumamente complexo até para estudiosos dedicados. Entregou-lhe o documento. Valentina começou a ler, e de repente sua expressão mudou. Não era confusão ou dificuldade, era reconhecimento. Professor Nogueira disse lentamente. Este texto eu conheço, este texto. Conhece? Nogueira sorriu com suficiência. Duvido muito que tenha tido acesso a manuscritos filosóficos hebraicos antigos. Não o manuscrito. Valentina levantou a vista, seus olhos brilhando com algo perigoso. Conheço a tradução porque eu a fiz. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Até o sistema de ventilação pareceu parar de fazer barulho. Desculpe-me, Nogueira piscou. Valentina apontou para o documento. Há 6 anos, quando eu tinha 17, trabalhava em um serviço de tradução online sob pseudônimo. Um cliente anônimo solicitou a tradução deste tratado filosófico do hebraico antigo para o português moderno. Pagou bem, mas pediu anonimato completo. Eu passei 3 semanas trabalhando nisso, pesquisando cada palavra, cada conceito. Foi um dos meus primeiros trabalhos profissionais. Ela se virou para Nogueira, sua voz ganhando força. E o senhor professor Nogueira publicou um artigo acadêmico há 4 anos intitulado Novas Interpretações de Textos Éticos Hebraicos. Li esse artigo. Usava minha tradução palavra por palavra sem dar crédito. A sala explodiu em murmúrios escandalizados. Nogueira empalideceu visivelmente. Isso é uma acusação absurda, gaguejou. Tem alguma prova? Tenho todos os meus arquivos de trabalho. Valentina respondeu calmamente, incluindo as notas de tradução, versões preliminares, correspondência com o cliente, tudo guardado no meu computador, o mesmo computador que está em posse da promotoria como evidência.
Patrícia Guimarães levantou-se de um salto. Vossa Excelência, solicito acesso imediato a esses arquivos digitais. Se o que minha cliente diz é verdade, isso não só demonstra sua competência, mas expõe plágio acadêmico. O promotor Vasconcelos parecia um animal encurralado. Vossa Excelência, isso é uma distração. Não é relevante para o caso. Não é relevante. Almeida finalmente encontrou sua voz. Senhor Vasconcelos, se a acusada pode demonstrar que um dos avaliadores que eu escolhi usou seu trabalho sem crédito, isso é extremamente relevante para este caso. Mostra que ela não só é competente, mas que tem sido competente há anos. Virou-se para Nogueira, sua expressão agora fria. Professor Nogueira tem algo a dizer. Nogueira abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Os outros professores o olhavam com misturas de choque e desgosto. No mundo acadêmico, o plágio era o pecado imperdoável. Eu recebi essa tradução de um colega. Não sabia que era de um serviço online. Assumi que era trabalho público. Assumiu a professora Hussein, levantou-se sua voz cortante. Professor Nogueira, o protocolo acadêmico requer verificar a fonte de todo o material. Isso é básico. O professor Richter acrescentou em tom severo. Se isso é verdade, a Universidade Federal terá que investigar formalmente. Almeida bateu seu martelo. Ordem oficial Costa, traga o computador da evidência. Agora. Enquanto esperavam, Valentina permaneceu em pé, seu coração batendo forte, mas sua expressão tranquila. Havia esperado 6 anos por este momento. 6 anos desde que viu seu trabalho publicado sob o nome de outro. Nunca pensou que a justiça chegaria desta maneira, mas a vida tinha formas estranhas de fechar círculos. Costa retornou com o laptop em um saco de evidências. O técnico da corte o ligou e, sob supervisão judicial, Patrícia navegou até os arquivos que Valentina indicava. Lá estava tudo. As versões preliminares da tradução datadas de 6 anos atrás, as notas detalhadas explicando cada decisão de tradução, os e-mails com o cliente e o mais condenatório, a versão final idêntica palavra por palavra a que Nogueira havia publicado em seu artigo supostamente original. Almeida examinou os arquivos pessoalmente, sua expressão, tornando-se mais escura com cada documento que revisava. Finalmente levantou a vista para Nogueira. Professor, sugiro fortemente que entre em contato com seu sindicato. Vai precisar de representação legal. Virou-se para os outros 9 professores. Alguém mais tem dúvidas sobre a competência linguística da senhorita Silva? Um por um, cada professor negou com a cabeça. A professora Hussein, inclusive, se levantou. Vossa Excelência, em meus 20 anos avaliando competência linguística, nunca vi ninguém com o domínio que esta jovem demonstrou hoje. Não só fala esses idiomas, ela os vive, os compreende a níveis que a maioria dos acadêmicos só pode aspirar. E o fez sem recursos, sem privilégios, só com determinação e amor genuíno pelo aprendizado. As palavras de Hussein ecoaram na sala. Almeida recostou-se em sua cadeira, passando uma mão pelo rosto. Pela primeira vez em décadas, parecia verdadeiramente inseguro de como proceder. Senhor Vasconcelos, disse, finalmente tem algo mais a apresentar. O promotor levantou-se lentamente. Sabia que havia perdido. Vossa Excelência, à luz destes desenvolvimentos, e considerando que 2 dos 3 clientes demandantes retiraram suas acusações e confessaram ter mentido sob pressão corporativa, a promotoria solicita retirar todas as acusações. O murmúrio na sala se transformou em um rugido. Almeida bateu seu martelo repetidamente. Ordem, ordem em minha sala. Quando o silêncio retornou, Almeida olhou para Valentina por um longo momento. Em seus olhos havia algo que nunca havia estado ali antes. Desculpe-me, senhorita. Silva, começou sua voz incomumente suave. Esta corte lhe deve uma desculpa. Eu lhe devo uma desculpa. Permiti que o preconceito nublasse meu julgamento. Assumi que o talento extraordinário requer validação institucional quando a senhorita demonstrou que o verdadeiro talento transcende instituições. Ele fez uma pausa, como se as seguintes palavras lhe custassem esforço físico para pronunciar. Todas as acusações contra a senhorita ficam retiradas. Fica livre de toda acusação. Além disso, ordeno que seu computador e todos os seus efeitos pessoais lhe sejam devolvidos imediatamente. Bateu o martelo uma última vez. Este caso está encerrado. A sala explodiu em aplausos. Patrícia abraçava Valentina, ambas chorando. Os jornalistas corriam para as saídas para publicar a notícia. Os professores rodeavam Valentina, oferecendo desculpas, ofertas de trabalho, oportunidades acadêmicas.
Mas Valentina só conseguia pensar em uma coisa. Finalmente, depois de toda uma vida de ser subestimada, o mundo havia escutado sua voz, e essa voz havia falado em 11 idiomas. As portas do centro de detenção provisória, Esperança Nova, se abriram com um rangido metálico que soou como música celestial. Valentina deu seu primeiro passo como mulher livre, em dias que haviam parecido anos. O sol da tarde lhe atingiu o rosto com uma intensidade que quase a fez recuar. Liberdade, vindicação, justiça. Mas a cena que a esperava lá fora não era a tranquilidade que havia imaginado. Dezenas de jornalistas se jogaram sobre ela como ondas quebrando contra a costa, câmeras piscando, microfones estendendo-se como tentáculos, vozes gritando, perguntas que se misturavam em um caos incompreensível. Senhorita Silva, como se sente Valentina? Vai processar o juiz Almeida. Fale-nos sobre o professor Nogueira. É verdade que fala 11 idiomas? Patrícia apareceu ao seu lado formando um escudo protetor com seu corpo, enquanto tentavam abrir caminho para o veículo que esperava. Mas antes que pudessem avançar 2 metros, uma mulher elegante se interpôs diretamente em seu caminho. Era de estatura imponente, cabelos prateados, perfeitamente penteados, terno, que gritava poder e dinheiro. Laura Montalvão, segundo a identificação corporativa que levava pendurada ao pescoço, CEO da Montalvão Global Translation Services. Senhorita Silva, sua voz cortou o ruído circundante com autoridade natural. Sou Laura Montalvão. Preciso falar com a senhorita agora. Dona Montalvão, minha cliente acaba de ser liberada. Patrícia interveio. Não é o momento apropriado. Entendo perfeitamente, mas o que tenho a dizer não pode esperar. Montalvão olhou diretamente para Valentina, ignorando completamente Patrícia. Seu caso gerou atenção internacional. Tenho 17 ofertas de emprego de diferentes países para a senhorita, e algo mais importante, informação sobre sua avó, que acredito que a senhorita vai querer ouvir. Valentina parou. Minha avó. O que a senhora sabe sobre minha avó? Não aqui. Montalvão apontou para uma limusine preta estacionada discretamente a meio quarteirão. 5 minutos do seu tempo. Se depois quiser ir, eu a levarei pessoalmente onde desejar. Patrícia apertou o braço de Valentina em advertência, mas havia algo nos olhos de Montalvão que não era ameaçador. Era urgência misturada com respeito. Está bem, Valentina aceitou. 5 minutos. Dentro da limusine, longe do caos de jornalistas, Montalvão lhe entregou uma pasta de couro. Há 20 anos eu era diretora de recursos humanos em uma das agências de tradução mais prestigiadas do país. Sua avó, Lúcia Silva, se candidatou a um cargo. Nós a rejeitamos. Valentina sentiu uma pontada de dor no peito. Por que a senhora me conta isso? Porque cometemos o mesmo erro que o sistema cometeu com você. Lúcia falava 6 idiomas com fluência, mas não tinha diplomas universitários. Nós a rejeitamos sem sequer avaliá-la adequadamente. Ela me escreveu uma carta depois dessa entrevista, uma carta que guardei por 2 décadas porque tinha vergonha demais de reler. Lá. Montalvão tirou um envelope amarelado da pasta. A letra era a de sua avó. Valentina a reconheceria em qualquer lugar. Leia-a, Montalvão insistiu. Com mãos trêmulas, Valentina abriu o envelope e começou a ler. As palavras de sua avó brotavam da página como um rio de sabedoria e dor. Estimada senhora Montalvão, não a culpo por me rejeitar. O mundo funciona com papéis, não com capacidades. Mas quero que saiba que dedicarei minha vida a garantir que minha neta nunca tenha que suplicar por oportunidades que merece. Ensinarei a ela tudo o que sei, e algum dia, quando ela tiver sucesso, espero que se lembre que o talento não precisa de validação externa para ser real. Valentina terminou de ler com lágrimas rolando por suas bochechas. Sua avó sempre havia sabido, sempre havia planejado prepará-la para um mundo que as rejeitaria a ambas. Quando vi seu caso nas notícias, Montalvão continuou com voz suave. Soube imediatamente quem você era, a neta de Lúcia, a menina de quem ela me falou naquela carta. E me dei conta de que tinha a oportunidade de corrigir um erro que cometi há 2 décadas. O que a senhora quer de mim? Valentina perguntou diretamente. Quero contratá-la não como tradutora comum, mas como diretora de talento não convencional. Seu trabalho será identificar e recrutar pessoas como você. Pessoas com habilidades extraordinárias, mas sem credenciais tradicionais. Pessoas que o sistema ignora. A oferta era tentadora, quase boa demais para ser real, mas algo na expressão de Montalvão dizia a Valentina que havia mais. O que mais pressionou? Montalvão sorriu ligeiramente.
É perspicaz. Bem, há algo mais. Sua avó trabalhou para muitas famílias diplomáticas, como você sabe, mas há uma família em particular. Os Gonçalves, para quem trabalhou durante os últimos 5 anos de sua vida, eram diplomatas brasileiros. Eles saíram do país abruptamente há 3 anos e deixaram algo para você, algo que sua avó lhes pediu para guardar até que você estivesse pronta. O Sr. Gonçalves me contatou ontem depois de ver seu caso nas notícias. Ele está na cidade e quer se reunir com você. Antes que Valentina pudesse responder, seu telefone recém-devolvido pela polícia começou a tocar incessantemente. Chamadas perdidas, mensagens de texto, notificações de redes sociais que explodiam. Uma mensagem em particular captou sua atenção. Era de um número desconhecido com prefixo internacional. Senhorita Silva, sou o agente Bruno Mendes, da Organização Internacional de Refugiados. Sua história ressoou com milhões. Temos uma proposta que poderia mudar vidas. Por favor, contate-me urgentemente. Patrícia, que havia estado revisando seu próprio telefone, levantou a vista com expressão de choque. Valentina, você precisa ver isso. Mostrou-lhe sua tela. O vídeo da audiência havia se tornado viral. Mais de 15 milhões de visualizações em menos de 6 horas. A hashtag Justiça para Valentina era tendência mundial. Mas não era só isso. Havia outro vídeo publicado há apenas minutos. Alguém havia vazado as gravações de segurança do centro de detenção. Nelas, se via claramente Valentina estudando durante toda a noite, murmurando em diferentes idiomas, preparando-se com uma determinação que beirava o sobre-humano. O mundo inteiro está falando de você, Patrícia murmurou. Você é um símbolo agora. Não quero ser um símbolo, Valentina respondeu com voz cansada. Só quero viver minha vida. Tarde demais para isso, Montalvão interveio pragmaticamente. Agora você tem uma plataforma. A pergunta é, o que você vai fazer com ela? O telefone voltou a tocar. Desta vez era um número que Valentina reconhecia. Carmen, sua companheira de cela. Valentina, preciso que você venha. É urgente. Carmen, o que houve? É sobre o diretor do centro. Acontece que ele também tem segredos, e acho que estão conectados com sua avó. Mas não posso falar por telefone, você tem que vir. A ligação foi cortada abruptamente. Valentina olhou para Patrícia com alarme crescente. Algo está errado. Carmen parecia assustada. Antes que pudessem decidir o que fazer, outra figura apareceu na janela da limusine. Um homem mais velho, de uns 60 e tantos anos, com expressão gentil mas urgente, tocou o vidro suavemente. Montalvão baixou a janela. Doutor Amaral. Dona Montalvão, obrigado por me contatar. O homem falou com sotaque carioca refinado. Senhorita Silva, sou Luiz Fernando Amaral. Trabalhei como médico pessoal da família Gonçalves durante anos. Também atendi sua avó Lúcia em seus últimos meses. Valentina saiu da limusine sentindo que o mundo girava muito rápido. O senhor conheceu minha avó. Conheci muito bem. E há coisas sobre a morte dela que a senhorita precisa saber. Coisas que ela me fez prometer que lhe contaria quando o momento fosse certo. Que coisas? O Dr. Amaral olhou nervosamente ao redor. Não aqui. Há pessoas que prefeririam que certas informações permanecessem enterradas. Sua avó não morreu de um ataque cardíaco simples, senhorita Silva. Havia complicações que ela manteve em segredo. Complicações relacionadas com algo que descobriu enquanto trabalhava para os Gonçalves. O coração de Valentina começou a bater forte. O que ela descobriu? Documentos, informação sensível sobre redes de tráfico que usavam famílias diplomáticas como cobertura. Sua avó os reportou às autoridades apropriadas, mas morreu antes que pudesse testemunhar formalmente. O mundo de Valentina parou. Está dizendo que minha avó foi? Não sei com certeza, o doutor interrompeu rapidamente. O que sei é que ela deixou evidências guardadas, evidências que os Gonçalves protegeram depois de sua morte. E agora que você está no olho público, há pessoas que vão querer garantir que essa evidência nunca venha à tona. Patrícia se colocou protetoramente ao lado de Valentina. Doutor Amaral, estas são acusações graves. Tem provas. Tenho os registros médicos completos de Lúcia. E tenho as cartas que ela me escreveu em seus últimos dias. Cartas onde menciona especificamente que se algo lhe acontecesse, eu deveria contatar sua neta quando ela estivesse suficientemente forte para lidar com a verdade. Tirou um envelope grosso de sua pasta. Isso é só o começo, senhorita Silva. Sua avó documentou tudo meticulosamente. Nomes, datas, rotas de tráfico. Guardou tudo em uma caixa de segurança em um banco internacional,
e você é a única pessoa autorizada para abri-la. Valentina pegou o envelope com mãos trêmulas. Era pesado, mas não só fisicamente, mas emocionalmente. Onde está essa caixa? Genebra, Suíça, Banco Internacional, Helvétia. Sua avó me deu as instruções exatas antes de morrer. Disse: quando Valentina demonstrar ao mundo do que é capaz quando já não puder ser ignorada ou silenciada, então estará pronta para saber toda a verdade. As palavras ressoaram no silêncio da limusine. A vida toda Valentina havia pensado que sua avó era simplesmente uma trabalhadora doméstica que amava os idiomas, mas agora estava descobrindo que havia sido muito mais. Uma mulher que havia visto injustiças e tido a coragem de enfrentá-las mesmo sabendo o preço que poderia pagar. Há algo mais? O Dr. Amaral acrescentou sua expressão, tornando-se ainda mais séria. O terceiro cliente que a acusou, o que nunca retirou suas acusações, seu nome é Ricardo Braga. Trabalha para uma corporação de segurança privada, com conexões profundas em círculos diplomáticos. Não acredito que seja coincidência que ele foi o único que manteve as acusações até o final. Está sugerindo que minha acusação foi orquestrada? Valentina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estou sugerindo que quando seu caso se tornou público, certas pessoas viram uma oportunidade de desacreditá-la antes que pudesse se tornar um problema. Antes que pudesse descobrir o que sua avó sabia, Patrícia agarrou seu telefone. Precisamos de proteção policial agora. Mas antes que pudesse fazer a ligação, uma van preta parou bruscamente em frente à limusine. Dela desceu um homem de meia idade, expressão séria e identificação federal pendurada em seu pescoço. Sou o agente federal Bruno Mendes, senhorita Silva. Preciso que venha comigo. Sua vida pode estar em perigo. Como o senhor sabia onde me encontrar? Valentina perguntou, seu instinto de sobrevivência ativando-se. Porque temos monitorado comunicações relacionadas ao seu caso e acabamos de interceptar uma conversa muito preocupante. Há um contrato ativo sobre você. Alguém quer garantir que você nunca chegue a Genebra. O mundo que Valentina acabava de recuperar estava prestes a se tornar muito mais perigoso, e as respostas que buscava estavam a milhares de quilômetros de distância em uma caixa de segurança que continha segredos que alguém estava disposto a matar para proteger. A decisão foi instantânea. Valentina olhou para o agente Mendes diretamente nos olhos. Não irei a lugar nenhum até que fale com Carmen. Ela precisa de mim. Senhorita Silva, a senhora não entende a gravidade, Mendes insistiu. Há pessoas perigosas procurando por você neste momento. E há uma amiga que arriscou tudo para me ajudar quando ninguém mais o faria. Valentina respondeu com firmeza. Não a abandonarei agora. Patrícia tocou seu braço. Valentina, talvez você devesse ouvir o agente. Eu vou com vocês, o Dr. Amaral interveio inesperadamente. Se há conexão entre o diretor do centro e o que sua avó descobriu, você precisa saber, e eu posso ajudar a proteger. Montalvão fechou seu telefone. Tenho contatos em segurança privada. Posso ter uma equipe lá em 10 minutos. Mendes suspirou, reconhecendo que havia perdido esta batalha. Está bem, mas eu vou com vocês, e se vir algo suspeito, saímos imediatamente. 15 minutos depois, estavam de volta ao Centro de Detenção Provisória Esperança Nova. O edifício que Valentina havia deixado com alívio agora a recebia com uma sensação de ameaça que não havia sentido antes. As luzes fluorescentes piscavam, projetando sombras inquietantes nos corredores brancos. A oficial Renata Dantas, uma jovem guarda de expressão amável que sempre fora gentil com Valentina, as esperava na entrada. Senhorita Silva, obrigado por vir, sussurrou nervosamente. Carmen está muito alterada. Continua dizendo que o diretor tem algo a ver com sua avó. Não entendo o que significa, mas ela insiste que só falará com você. Onde está o diretor? Augusto Ferreira Mendes perguntou com tom profissional. Em seu escritório. Ele tem feito ligações o dia todo. Desde que o caso da senhorita Silva se tornou viral, ele está extremamente nervoso. Dantas as guiou através de corredores que Valentina conhecia muito bem. Quando chegaram à cela 47, Carmen estava sentada em sua beliche abraçando os joelhos com expressão que misturava medo e determinação. Valentina se levantou de um salto quando a porta se abriu. Graças a Deus que você veio. Pensei que talvez não o faria depois de tudo o que passou aqui. Carmen, o que houve? O que você descobriu? Carmen olhou nervosamente para os outros presentes. Mendes mostrou sua identificação federal. Tudo o que disser aqui está protegido. Se tem informação relevante, precisamos ouvi-la. Carmen respirou profundamente.
Há 2 dias eu estava limpando perto do escritório do diretor Ferreira. A porta estava entreaberta e ouvi uma conversa telefônica. Ele estava falando com alguém sobre Valentina. Dizia coisas como: a velha era um problema, e a neta não pode saber o que ela encontrou. O coração de Valentina parou. A velha, ele se referia à minha avó. Foi o que pensei a princípio, mas não tinha certeza. Então hoje, depois que te liberaram, ele estava mais alterado. Fez outra ligação. Desta vez ouvi claramente. Mencionou o nome Lúcia Silva e algo sobre documentos que nunca deveriam chegar às mãos de sua neta, o doutor. Amaral se adiantou. Carmen, ele mencionou algo sobre as famílias Gonçalves ou sobre redes internacionais? Sim, Carmen assentiu vigorosamente. Disse que os Gonçalves eram tolos por guardar esses papéis que deveriam tê-los destruído quando tiveram a oportunidade. Mendes já estava falando ao telefone, solicitando equipes forenses, ordens de prisão e investigações completas. Mas Valentina mal conseguia ouvir nada além do rugido do sangue em seus ouvidos. Patrícia sentou-se, sua mente trabalhando a toda velocidade, processando as implicações legais. Mas Valentina só conseguia sentir uma coisa: raiva. Raiva de que sua avó havia sido posta em perigo. Raiva de que possivelmente sua morte não havia sido natural. Raiva de que mesmo agora, anos depois, as sombras do passado continuavam a persegui-las. Preciso falar com ele, disse com voz perigosamente calma. Preciso falar com Ferreira agora. Valentina, isso não é prudente, Patrícia advertiu. Não me importo com a prudência, Valentina se virou para Mendes. O senhor é agente federal, pode tornar isso oficial. Preciso de respostas sobre minha avó. Mendes considerou por um momento. Então assentiu. Farei algumas perguntas, mas você vem comigo e se ficar perigoso saímos. O escritório do diretor Augusto Ferreira ficava no 3º andar. Era um homem de compleição grossa, com cabelos escassos e aquele tipo de nervosismo que só a culpa pode gerar. Quando Mendes entrou mostrando sua identificação federal, a cor esvaiu de seu rosto. Agente, em que posso ajudá-lo? Sua voz tremia ligeiramente. Diretor Ferreira, tenho algumas perguntas sobre Lúcia Silva. O diretor piscou repetidamente. Lúcia Silva. Não conheço ninguém com esse nome. Mentiroso. Valentina entrou no escritório ignorando a tentativa de Mendes de detê-la. Minha avó trabalhou limpando este centro durante seu último ano de vida. O senhor a conhecia, e ao que parece também, sabia o que ela havia descoberto. Ferreira se pôs de pé abruptamente. Senhorita, não sei do que está falando. Então deixe-me refrescar sua memória. Mendes tirou seu gravador. Tenho testemunhas que o ouviram falando sobre a velha e sobre documentos. Quer me explicar isso? O diretor começou a suar visivelmente. Seus olhos voavam entre Mendes e Valentina e a porta como um animal encurralado buscando escapatória. Eu só trabalhava aqui. Não sabia nada sobre o que ela fazia fora. Mas sim, sabia algo. Valentina se inclinou sobre a mesa. Minha avó morreu há 2 anos. Sua morte foi repentina, conveniente, justo antes que pudesse testemunhar sobre o que havia descoberto. Eu não tive nada a ver com sua morte, Ferreira gritou, perdendo a compostura. Foi o coração dela, os médicos disseram. Então sim, a conhecia. Mendes observou friamente. Há um momento disse que não conhecia ninguém com esse nome. Ferreira se deixou cair em sua cadeira. Derrotado. Está bem. Conheci Lúcia. Trabalhou aqui limpando por meses. Era boa mulher calada, mas um dia veio a mim com informação. Informação perigosa. Que informação? Valentina sentiu lágrimas ameaçando sair, mas as conteve com força de vontade. Disse que enquanto trabalhava para as famílias diplomáticas, havia visto coisas, documentos sobre pessoas sendo movidas ilegalmente, famílias usadas como cobertura para operações criminosas. Mostrou-me cópias, me pediu que a ajudasse a reportar às autoridades apropriadas. E o senhor o fez? Ferreira baixou o olhar, incapaz de enfrentar os olhos de Valentina. Eu disse que faria, mas estava assustado. As pessoas envolvidas eram poderosas, tinham conexões, tinham dinheiro. Assim que reportei suas intenções a alguém mais. O silêncio que caiu no escritório foi mais pesado que qualquer acusação verbal. O senhor atraiu Valentina, sussurrou as palavras mal audíveis. Minha avó confiou no senhor, e o senhor a vendeu. Não sabia o que eles iam fazer. Ferreira soluçava abertamente agora. Só me disseram que a manteriam vigiada, que garantiriam que não causasse problemas. Nunca pensei que a matariam. Valentina terminou a frase. Não sei se o fizeram, Ferreira soluçava abertamente agora. Sua morte foi natural segundo todos os relatórios.
Mas sempre me perguntei, sempre vivi com essa dúvida. Mendes já estava falando ao telefone solicitando equipes forenses, ordens de prisão, investigações completas. Mas Valentina mal conseguia ouvir nada além do rugido do sangue em seus ouvidos. O doutor, Amaral colocou uma mão gentil em seu ombro. Valentina, há algo mais que você precisa saber. Algo que sua avó me deu antes de morrer. De sua pasta tirou um envelope pequeno desgastado pelo tempo. Ela me pediu para te dar quando estivesse pronta. Acredito que este é o momento. Com mãos trêmulas, Valentina abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita com a letra de sua avó, a mesma letra que havia visto em livros de cozinha, em notas de compras, em mensagens de amor maternal. Minha querida Valentina, começava: se você está lendo isso, significa que já não estou com você. Significa que o Dr. Amaral cumpriu sua promessa. E significa que finalmente você é forte o suficiente para conhecer toda a verdade. Durante toda a sua vida eu te ensinei idiomas, te ensinei que as palavras têm poder, que a comunicação constrói pontes, que entender os outros é entender o mundo. Mas nunca te disse por que era tão importante para mim que você aprendesse. Quando era jovem, fui testemunha de injustiças que não podia deter. Vi pessoas sendo exploradas, famílias sendo separadas, inocentes sendo machucados. E eu não podia fazer nada porque não tinha poder, não tinha voz, não tinha como ser ouvida. Mas você, meu amor, você tem algo que eu nunca tive. Você tem o dom das línguas. Você pode falar por aqueles que não têm voz. Você pode traduzir não só palavras, mas injustiças em justiça, silêncio em verdade. Os documentos que deixei em Genebra não são apenas evidências de crimes, são vozes de pessoas que precisam ser ouvidas, e você é a única que pode dar-lhes essa voz. Sei que o caminho será difícil. Sei que haverá pessoas que tentarão silenciar você, como tentaram me silenciar a mim. Mas também sei que você é mais forte do que eu jamais fui. Porque não só tem conhecimento, tem coragem. Não chore por mim, minha pequena. Se meu coração parar antes que eu possa ver seu triunfo, saberei que foi porque dei tudo para te preparar. E isso é suficiente. Cada idioma que te ensinei, cada história que compartilhei, cada momento que passamos juntas, foi te preparando para este momento, para quando o mundo finalmente te ouviria. Agora vá, vá, a Genebra, abra essa caixa, conte essas histórias, dê voz aos silenciados, e quando o fizer, saberá que sua avó está orgulhosa, não porque fala 10 idiomas ou 20, mas porque escolheu usar seu dom para algo maior que você. Mesma, te amo, minha menina, sempre te amei. Sempre te amarei, sua avó Lúcia. Valentina terminou de ler e as lágrimas que havia contido por dias finalmente fluíram livremente. Não eram lágrimas de tristeza somente, mas de compreensão, de propósito, de amor que transcendia inclusive a morte. Carmen a abraçou chorando também. Patrícia tinha lágrimas rolando por suas bochechas. Até Mendes, o agente federal endurecido, teve que limpar os olhos discretamente. O Dr. Amaral falou suavemente. Sua avó sabia que seu tempo era limitado. Seu coração estava fraco e o estresse do que havia descoberto o piorou. Mas ela não parou. Continuou documentando, continuou compilando evidências, continuou lutando porque sabia que você continuaria seu trabalho. Valentina dobrou a carta cuidadosamente, segurando-a contra o peito como se fosse o abraço de sua avó. Irei a Genebra, disse com voz clara, apesar das lágrimas. Terminarei o que ela começou. Não irá sozinha. Montalvão entrou no escritório, sua expressão determinada. Minha empresa tem escritórios na Suíça. Você terá toda a proteção e recursos que precisar. E eu vou com você, Patrícia acrescentou como sua advogada e sua amiga. Eu também, Carmen disse surpreendentemente. Me liberam em 2 dias. E depois do que fizeram à sua avó, quero ajudar. Mendes fechou seu telefone. A Polícia Federal está interessada neste caso. Você terá proteção federal durante a viagem. E virou-se para o diretor soluçante. Ferreira, o senhor está preso por obstrução de justiça e conspiração. Enquanto Ferreira era escoltado para fora de seu escritório algemado, Valentina sentiu algo mudar dentro dela. Já não era apenas uma jovem tentando provar seu valor. Era a herdeira de um legado de coragem e justiça. Sua avó havia plantado sementes de esperança em forma de idiomas. Agora essas sementes haviam crescido em algo mais poderoso, uma voz que não podia ser silenciada. Nesse momento, o telefone de Montalvão tocou. Atendeu brevemente, sua expressão tornando-se séria. Era a dona Eliane Gonçalves. Ela está na cidade,
Diz que tem algo mais, que sua avó lhe deixou algo que não confiou nem mesmo ao banco. Quer se reunir com você esta noite. Valentina assentiu. Cada revelação a aproximava mais de entender completamente quem havia sido sua avó e o que havia sacrificado. Então vamos, disse. Já não há tempo a perder, porque em algum lugar, em uma caixa de segurança em Genebra, esperavam verdades que mudariam vidas. E Valentina Silva estava pronta para dar-lhes voz. O hotel onde se hospedava a dona Eliane Gonçalves era desses lugares que sussurravam histórias de vidas vividas com elegância e propósito. Valentina, acompanhada por Patrícia, o doutor Amaral e Montalvão, foi recebida em uma suíte com vista para a cidade iluminada. Eliane Gonçalves era uma mulher de cabelos prateados, perfeitamente penteados, olhos azuis, que haviam visto muito mundo, e aquela dignidade que só vem de uma vida dedicada a servir algo maior que a si mesmo. Quando viu Valentina, seus olhos se encheram de lágrimas. Você é exatamente como ela disse que seria? Eliane sussurrou, tomando as mãos de Valentina entre as suas. Lúcia falava de você todos os dias. Dizia que era sua obra-prima, seu legado vivo. Dona Eliane, o que a senhora sabe sobre minha avó Eliane? As convidou a sentar. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto preparava o chá. Sua avó Lúcia trabalhou para minha família durante 5 anos. Não era apenas nossa empregada, era parte de nossa família. Meu marido era embaixador brasileiro, e Lúcia estava conosco em cada destino. Mas o que ninguém sabia é que Lúcia tinha um dom especial. Que dom! Ela podia ler pessoas, entender intenções, e seu conhecimento de idiomas lhe permitia ouvir conversas que outros acreditavam privadas. Eliane pausou, seus olhos distantes com lembranças. Uma noite, durante uma recepção diplomática em nossa casa, Lúcia estava servindo quando ouviu uma conversa em russo entre 2 diplomatas. Estavam discutindo uma rede que usava famílias diplomáticas como cobertura para mover pessoas contra sua vontade. O silêncio no quarto era absoluto. Lúcia veio a mim naquela noite tremendo. Contou-me tudo. Meu marido e eu ficamos horrorizados. Ele queria reportar imediatamente, mas Lúcia insistiu em coletar mais evidências primeiro. E por que não reportaram? Quando tiveram evidências suficientes, Eliane levantou-se e foi a um pequeno baú sobre a mesa. Porque descobrimos que a rede tinha conexões em altos níveis de múltiplos governos. Não sabíamos em quem confiar. Então meu marido morreu. Ataque cardíaco repentino durante uma reunião diplomática. Sua voz falhou. Oficialmente foi o coração, mas sempre me perguntei. Justo antes de morrer, ele havia dito que estava pronto para expor tudo, não importava as consequências. Lúcia tinha medo. Depois disso, continuou Eliane. Medo de que acontecesse o mesmo com ela, mas não medo por ela, mas medo de te deixar sozinha, Valentina. Assim que ela me deu isso, abriu o baú e me fez prometer que só te entregaria quando você fosse forte o suficiente, quando o mundo estivesse pronto para te ouvir. Do baú tirou um pequeno disco rígido externo e um envelope grosso. Aqui está tudo. Gravações de áudio de reuniões diplomáticas onde estas operações foram discutidas, fotografias, documentos originais e, o mais importante, testemunhos de vítimas que Lúcia conheceu e ajudou em segredo durante anos. Valentina pegou o disco com mãos trêmulas. Era pequeno, mas continha o peso de vidas inteiras. Há algo mais, Eliane acrescentou suavemente. A caixa em Genebra contém a evidência documental, mas isto apontou para o disco contém as vozes, as histórias reais de pessoas que foram silenciadas. Lúcia as gravou com permissão em seus próprios idiomas. Ela sabia que você seria quem finalmente as traduziria, quem lhes daria voz ao mundo. Aquela noite, Valentina mal dormiu. Com fones de ouvido, ouviu hora após hora as gravações. Vozes em mandarim, em árabe, em russo, em línguas que ela conhecia intimamente. Histórias de famílias separadas, de promessas quebradas, de esperanças destruídas. E em cada gravação, no final, estava a voz de sua avó, sua voz maternal, prometendo que suas histórias seriam contadas. Quando amanheceu, Valentina tinha lágrimas secas em suas bochechas, mas fogo renovado em sua alma. O voo para Genebra saiu no dia seguinte. Valentina viajou com Patrícia Carmen, que havia sido liberada como prometido, Montalvão e uma escolta de segurança coordenada pelo agente Mendes. A Polícia Federal havia descoberto que Ricardo Braga, o terceiro cliente, era na verdade um operativo de segurança privada, contratado para desacreditar Valentina antes que ela se tornasse uma voz pública. Ele foi preso ao tentar sair do país. Genebra os recebeu com céus cinzentos, mas com promessas de justiça.
O Banco Internacional Helvetia era uma fortaleza de mármore e aço projetado para proteger segredos por gerações. Em uma sala privada com um tabelião suíço presente, Valentina abriu a caixa de segurança número 4721. Dentro havia pastas meticulosamente organizadas, cada uma etiquetada na letra de sua avó com nomes, datas, localizações. Mas o que mais impactou Valentina foi encontrar na parte inferior da caixa um álbum de fotos dela mesma ao longo dos anos. Seu primeiro dia de escola, aprendendo a escrever em árabe lendo livros em francês. Cada foto tinha uma nota de sua avó no verso. A última foto era de Valentina aos 16 anos, sorrindo enquanto segurava um certificado de um curso online de tradução. A nota dizia: "O dia em que soube que você estava pronta. Só faltava que o mundo também estivesse pronto." Valentina abraçou o álbum contra seu peito soluçando. Patrícia a abraçou, depois Carmen, depois todos os presentes. Era um momento de dor e amor entrelaçados tão profundamente que não havia palavras em nenhum idioma para descrevê-lo adequadamente. As semanas seguintes foram um turbilhão. Valentina, com a ajuda de Patrícia e uma equipe legal internacional, apresentou todas as evidências ao Tribunal Internacional de Justiça. O caso causou um terremoto em círculos diplomáticos. 3 redes internacionais foram desmanteladas. 17 funcionários corruptos foram presos em 6 países diferentes. Mas mais importante que as prisões foi o que Valentina fez com as gravações. Ela criou um documentário intitulado Vozes do Silêncio. Nele traduziu pessoalmente cada testemunho, dando voz àqueles que haviam sido silenciados. Não só traduziu palavras, mas capturou emoções, contextos culturais, a humanidade essencial de cada história. O documentário se tornou viral globalmente. Mais de 100 milhões de visualizações na primeira semana. Governos foram obrigados a responder. Políticas mudaram. Vidas foram salvas. O embaixador Klaus Zimmermann das Nações Unidas contatou pessoalmente Valentina. Senhorita Silva, seu trabalho expôs injustiças que governos ignoraram por décadas. Em nome das Nações Unidas, gostaria de lhe oferecer uma posição como tradutora especial de direitos humanos. Seu trabalho seria dar voz a pessoas que o mundo precisa ouvir. Valentina aceitou, mas com uma condição: que a posição incluísse um programa para identificar e capacitar outros jovens talentos sem credenciais formais. O talento real, argumentou, não deveria precisar de validação institucional para ser reconhecido. Sua proposta foi aceita unanimemente. 6 meses depois, Valentina estava de pé no mesmo tribunal onde uma vez havia sido humilhada. Mas desta vez, não era como acusada, mas como oradora convidada em uma conferência internacional sobre justiça linguística. O juiz Roberto Almeida estava presente na audiência. Ele havia se aposentado antecipadamente, depois que seu manejo do caso de Valentina gerou investigações sobre outros casos, onde ele pôde ter permitido que preconceitos afetassem seu julgamento. Ao final de seu discurso, Almeida se aproximou dela. Senhorita Silva, sua voz era humilde, tão diferente do homem arrogante que ele havia sido. Não há desculpa suficiente para como a tratei, mas quero que saiba que seu caso mudou minha vida. Me obrigou a enfrentar preconceitos que nem eu sabia que tinha. Estou trabalhando agora com o sistema judicial para implementar reformas que previnam que outros juízes cometam os mesmos erros que eu cometi. Juíza Almeida. Valentina respondeu: "O perdão não apaga o dano, mas abre caminhos para algo melhor. Seu reconhecimento significa mais que suas desculpas, porque demonstra que as pessoas podem mudar, aprender, crescer." Estreitaram as mãos, e nesse gesto havia cura não só para eles, mas como símbolo do que o sistema judicial poderia vir a ser. Carmen havia reconstruído sua vida com a ajuda de Montalvão. Agora trabalhava coordenando programas de reabilitação para pessoas injustamente encarceradas. "Você me deu esperança quando não a tinha", disse ela a Valentina. "Agora quero dar essa mesma esperança a outros." Patrícia Guimarães recebeu reconhecimento nacional como defensora pública do ano. Mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios, mas as cartas que recebia de clientes agradecidos, inspirados por sua defesa apaixonada de Valentina. O professor Nogueira renunciou à sua posição, depois que uma investigação universitária confirmou múltiplos casos de plágio. Sua queda serviu como advertência para outros acadêmicos sobre a importância da integridade. Tiago Kawakami, o engenheiro que teve a coragem de confessar primeiro, estabeleceu uma fundação dedicada a apoiar talentos não convencionais. Valentina me ensinou que a honra vale mais que o dinheiro,
ou a posição explicou em uma entrevista. Sofia, a jovem do centro de detenção que havia arriscado seu trabalho para ajudar Valentina, recebeu uma bolsa integral para estudar serviço social, patrocinada pelo programa que Valentina havia estabelecido. Um ano depois do dia em que Valentina havia sido presa, ela estava parada em frente ao cemitério onde sua avó estava enterrada. Havia viajado de Genebra especificamente para este momento. Colocou flores frescas no túmulo e se ajoelhou. Vovó falou suavemente. Terminei o que você começou. As vozes que você ajudou a proteger agora estão sendo ouvidas pelo mundo inteiro. As redes que você documentou foram desmanteladas. As pessoas que tentaram nos silenciar fracassaram. Uma brisa suave moveu as folhas das árvores próximas, como se a própria natureza estivesse ouvindo. Mas mais que isso, vovó, entendi finalmente por que você me ensinou todos esses idiomas. Não era só sobre palavras, era sobre empatia, sobre conexão, sobre entender que cada pessoa, não importa seu idioma ou origem, tem uma história que merece ser ouvida. Valentina tirou o álbum de fotos de sua bolsa, aquele que havia encontrado na caixa de segurança. Abriu-o na última página onde havia colado uma foto nova. Era dela mesma de pé em frente às Nações Unidas, rodeada de pessoas de todos os cantos do mundo, pessoas cujas histórias havia traduzido, cujas vozes havia amplificado. Olha, vovó, foi isso que construímos juntas. Seu sacrifício não foi em vão. Seu legado vive em cada pessoa que agora tem voz, graças ao que você me ensinou. Enquanto o sol se punha, Valentina ficou ali sentindo uma paz que não sentia há anos. Sua avó havia semeado sementes de esperança em forma de idiomas. Essas sementes haviam crescido em um jardim de justiça que continuaria a florescer muito depois que ambas se tivessem ido. No dia seguinte, Valentina deu sua primeira aula no programa que havia criado. 30 jovens de diversas origens, todos com talentos extraordinários, mas sem credenciais formais, a olhavam com esperança e admiração. Minha avó costumava me dizer, começou Valentina, que talento não precisa de certificados para ser real. Só precisa de oportunidades para brilhar. Vocês estão aqui porque cada um tem um dom único. Meu trabalho não é ensinar-lhes, mas ajudar-lhes a reconhecer o poder que já tem dentro. Uma jovem na primeira fila levantou a mão. Senhorita Silva, como sabemos que somos bons o suficiente? Valentina sorriu, lembrando-se de quando ela mesma havia feito essa pergunta. Vocês estão aqui porque se atreveram a tentar quando o mundo lhes disse que não podiam. Essa determinação, essa coragem é mais valiosa que qualquer diploma universitário. Meses se converteram em anos. O programa de Valentina cresceu, expandindo-se para 20 pascalizes. Milhares de jovens talentos encontraram oportunidades que de outra forma nunca teriam tido. Alguns se tornaram tradutores, outros mediadores culturais, outros ativistas de direitos humanos. Mas todos compartilhavam algo em comum, a crença de que o talento verdadeiro transcende credenciais e que cada voz, não importa quão silenciada tenha sido, merece ser ouvida. Em uma cerimônia especial nas Nações Unidas, Valentina recebeu o Prêmio Internacional de Direitos Humanos. Enquanto segurava o reconhecimento, pensou em todas as pessoas que haviam tornado este momento possível. Sua avó, que havia sacrificado tudo. Carmen, que havia acreditado nela quando estava em seu ponto mais baixo. Patrícia, que havia lutado por ela contra todas as probabilidades. Kawakami, que havia encontrado coragem para dizer a verdade. Em seu discurso de aceitação, Valentina não falou sobre suas conquistas, falou sobre sua avó. Lúcia Silva nunca teve um diploma universitário. Nunca recebeu reconhecimento oficial por seu trabalho, mas ela entendeu algo que o mundo está apenas começando a aprender, que o valor de uma pessoa não se mede em certificados, mas em caráter. Não em credenciais, mas em coragem. Sua voz falhou ligeiramente com emoção. Este prêmio não é meu, é dela. É de cada pessoa que alguma vez foi subestimada, ignorada, silenciada. É um lembrete de que o talento extraordinário pode vir de lugares comuns e que às vezes as pessoas mais poderosas são aquelas que o mundo nunca notou. A ovação que se seguiu durou 5 minutos completos. Pessoas de todo o mundo conectadas virtualmente aplaudiam não só Valentina, mas todas as Lúcias do mundo. Todas as avós-mães, trabalhadores invisíveis, que haviam plantado sementes de esperança sem saber se algum dia floresceriam. Aquela noite, Valentina estava em seu apartamento em Genebra, olhando a cidade iluminada. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhorita Silva, sou Maria. Tenho 16 anos e vivo em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Vi seu documentário.
Falo 5 idiomas que aprendi de turistas que visitavam minha cidade. Todos me dizem que é impossível que seja verdade sem educação formal. Mas você me deu esperança de que talvez, só talvez, eu também posso ter um futuro. Posso me inscrever no seu programa? Valentina sorriu com lágrimas nos olhos. Claro que pode, Maria. Conte-me sua história. E enquanto ouvia a história de Maria Valentina, entendeu que este era o verdadeiro legado de sua avó. Não as redes desmanteladas ou os prêmios recebidos, mas cada vida individual que era tocada, cada talento que era reconhecido, cada voz que era finalmente ouvida. O ciclo continuava, a esperança se multiplicava, e em algum lugar, Valentina tinha certeza, sua avó Lúcia sorria. Porque no final esta nunca foi uma história sobre idiomas ou injustiça ou julgamentos. Foi uma história sobre amor. Amor de uma avó que preparou sua neta para mudar o mundo. Amor que transcendeu morte, tempo e circunstância. E esse amor, traduzido em 11 idiomas e 1000 atos de coragem, havia iluminado o mundo.